Olá! Mais um semestre de Política e Teoria do Estado 2 que se inicia. Ainda persiste o ensino remoto emergencial. Meu nome, professor Rodrigo Valim de Oliveira. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Política e Teoria do Estado 2. Esse vídeo é a apresentação do semestre. E nós começamos, por óbvio, falando dos conteúdos de Política e Teoria do Estado 2. Esses conteúdos são os mesmos ou muito semelhantes aos conteúdos dos semestres anteriores. Sejam eles do ERE, ensino remoto emergencial, sejam eles anteriores ao tal ERE. O que eu devo esclarecer? Nós começamos, e é o ponto de ligação com Política e Teoria do Estado 1, nós começamos com separação de poderes. Mas eu diria que nós vamos ver a dinâmica da separação de poderes. Depois, e muito importante, os conteúdos se dirigem aos sistemas de governo, parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo. Este último, o semipresidencialismo, na verdade, é uma variação do parlamentarismo. O nome até é enganoso. É semipresidencialismo, mas ainda está no campo parlamentarista. Estudaremos isto. É um modelo francês, basicamente. Também teremos formas de governo, monarquia e república, regimes políticos. E aí temos democracia, autoritarismo e totalitarismo. Também teremos partidos políticos e sistemas eleitorais. Partidos políticos, sistemas partidários, sistemas eleitorais. Uma coisa importante é estudar nesse semestre algo de muitas consequências teóricas e práticas, é a teoria do mandato, ou seja, a compreensão teórica da relação entre quem vota e quem é eleito. Teoria do mandato. Tudo isso, na verdade, todos esses conteúdos que eu resumi, são permeados por um estudo das ideias, sobretudo das ideias políticas. Isso mesmo, ideias políticas. Todos esses conteúdos, sistemas de governo, partidos, sistemas eleitorais, tudo isso é permeado, eu repito, pelo estudo das ideias políticas. E por quê? Porque o nosso semestre tem um fio condutor. E esse fio condutor, particularmente, exprime a nossa visão de mundo. Aliás, uma tradição que é muito bem preservada na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um fio condutor. O fio condutor, palavra-chave, instituições. Esse é o fio condutor, as instituições. Nós estudamos as ideias porque acreditamos que as ideias sejam mais fortes, tenham duração superior, eventualmente, do que a vontade dos indivíduos. Isso mesmo, as ideias eventualmente têm maior potência e maior duração
do que a vontade dos indivíduos. Uma instituição nada mais é do que uma empresa, no sentido amplo da palavra empresa, obviamente, no sentido de organização. Então, uma instituição é uma organização cujas ideias inspiradoras são mais fortes, têm duração e potência maiores do que a vontade dos indivíduos, por exemplo, do que a vontade dos líderes políticos. As ideias ficam por meio das instituições, os líderes passam. Esse é o fio condutor, as instituições que nós acreditamos serem autônomas. Instituições cujas ideias são mais fortes. Pense nisso. E aqui então uma explicação. As ideias não são neutras, as ideias não são essências alienadas da vida cotidiana, as ideias são mortais, as ideias produzem consequências, as ideias fortes produzem instituições. Nós vamos ir e vir. Esse é o movimento pendular desse semestre, entre ideias e as instituições inspiradas por essas ideias. As instituições muitas vezes comandadas por essas ideias. Isso é bom, eu de coração acredito que sim. Estudar ideias, estudar instituições. No Brasil de hoje, o debate político, ele está encurralado, ele está acantonado de alguma forma em xingamentos morais, em ódios individuais, e isso não é bom. Estudemos antes e acima de tudo as instituições e as suas ideias inspiradoras. Basta de imprecações, de xingamentos. É isso que eu penso e espero convencê-los desta perspectiva, da importância dessa perspectiva. Instituições, ideias inspiradoras, mais fortes, mais duradouras do que os eventuais líderes, do que os eventuais indivíduos que exerçam o poder no plano político. Sempre me perguntam o que ler, e esta é uma pergunta simples com uma resposta muito difícil. Para a bibliografia, há 2 textos básicos que são importantíssimos. Já são do conhecimento de muitos, provavelmente. Eu me refiro, 1, ao Príncipe de Maquiavel, e 2, a um capítulo do Espírito das Leis, do nosso amigo Montesquieu. O Príncipe de Maquiavel e o capítulo 6 do livro 11 do Espírito das Leis, capítulo intitulado Da Constituição da Inglaterra. Esses 2 textos estão na nossa biblioteca virtual da Faculdade de Direito e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e são disponíveis aos estudantes. São 2 obras cruciais para nós entendermos a tradição ocidental, as instituições ocidentais e, particularmente, são 2 portas de entrada para o direito constitucional. É óbvio, haverá outros livros
haverá outras ideias a estudar, coisas que eu irei recomendar ao longo do semestre. Sempre me pedem a sugestão de manuais, livros que de forma completa, perfeita, didática, trariam todos os conteúdos do semestre. Infelizmente, livros e manuais perfeitos, didáticos, suficientes, não existem. Eu costumo sugerir, sobretudo quando são semestres presenciais, 2 livros, 2 autores. De um antigo professor da Universidade de São Paulo, que foi meu professor lá no doutorado, eu recomendo Dall'Ari, Dalmo de Abreu Dall'Ari, Elementos de Teoria Geral do Estado. É um livro relativamente abrangente, se não é o mais profundo dos livros, ele é indicativo de muitas fontes. E eu também costumo recomendar um outro livro de autor já conhecido de todas e todos. Eu costumo recomendar Norberto Bobbio. Aqui eu tenho Estado, Governo e Sociedade. Bobbio é um autor às vezes complexo. Bobbio é um autor às vezes pesado quando ele trata da teoria da norma jurídica ou da teoria do ordenamento jurídico. O Bobbio, no entanto, do direito público e da teoria constitucional, é um autor muito interessante. A propósito, esse livro, Estado, Governo e Sociedade, esse livro, ele foi concebido inicialmente como verbetes para uma enciclopédia. Então é um livro bastante acessível. Norberto Bobbio. Para aprofundamento, 2 autores clássicos das letras da ciência política, da sociologia e do direito constitucional. Um dos autores é o francês Raymond Aron. E o livro que eu recomendo é este aqui, Democracia e Totalitarismo. Existe tradução dessa obra, existe uma tradução para o português. Raymond Aron é posicionado por muitos leitores no espectro da direita mais conservadora. Chama a atenção, porém, a generosa honestidade intelectual de Aron. É um autor claro e profundo. E eu acrescentaria, então, essa expressão, honestidade intelectual, que transcende eventuais posições mais ideológicas, poderíamos dizer. Raymond Aron é brilhante, da geração de Sartre. Aliás, com Sartre manteve uma relação de amizade, inimizade, bastante interessante e rica, profícua. Raymond Aron. Eu conto que os estudantes franceses daquelas manifestações de maio de 68 detestavam Aron e tinham um slogan que não deixa de ser ambíguo e contraditório. Os estudantes de maio de 68 afirmavam, gritavam lá, é melhor estar errado com Sartre do que certo com Aron. É melhor estar errado com Sartre do que certo com Aron. Aron, em muitas análises, nós vamos ver, das instituições, sobretudo, está certo. Ora, também recomendamos um outro autor francês
mais ou menos dessa época, que se chama Maurice Duverger. Maurice Duverger. Ele é autor do clássico Os Partidos Políticos, Maurice Duverger. Os partidos políticos. Duverger é um autor de espectro, hoje se diria, à esquerda. É muito interessante a obra Os Partidos Políticos. Talvez seja o grande clássico de Maurice Duverger. O próprio Duverger teria cunhado a expressão semipresidencialismo, para se ter uma ideia da importância desse autor, professor da Sorbonne. É muito interessante a visão crítica que Duverger tem do socialismo. Era um reformista, de alguma forma, Duverger. Ele escreveu um livro brilhante sobre isso, chamado Os Laranjais do Lago Balaton. Então temos o Duverger, temos Aron como dois bons começos para estudar as instituições constitucionais, o direito público, e para fazermos esse caminho de ida e volta entre ideias e instituições. A propósito, o semestre tem esse fio condutor, como eu disse, e nós vamos estudar correntes de ideias, talvez algumas delas pouco apreciadas, ou objeto de pouca dedicação ainda, em geral, nas faculdades de direito. Eu me refiro à teoria das elites, eu me refiro também ao republicanismo e correntes não democráticas que devem ser alvo de nossa atenção e também de nossa visão crítica, como as correntes que geraram, de alguma forma, o fascismo. Então, além do liberalismo, há outras correntes políticas e institucionais a estudar. Aspectos metodológicos do semestre. Nós teremos, vejam só, como ponto central de organização, um ambiente virtual de aprendizagem, um AVA, que é o Moodle acadêmico da URGS. Lá no AVA eu vou postando as coisas. Acompanhe a sequência dos módulos do AVA. É ali que você se organiza, se localiza. Para a primeira aula estará postado esse vídeo e o plano de ensino e o plano de trabalho da disciplina também estarão postados no Moodle acadêmico da URGS. Então preste atenção sempre ao Moodle acadêmico, de preferência na ordem em que as coisas são postadas lá nos módulos. As atividades do semestre serão, em regra, assíncronas. Então você assiste às aulas e realiza as atividades, vídeos, exercícios, quando achar mais conveniente. Em regra, então, serão atividades assíncronas. Os vídeos estarão num canal de YouTube que eu tenho, PTE2 Professor Valim. Eu também digo que, eventualmente, nós teremos encontros via online, óbvio, encontros de conversações, encontros facultativos. Nesse mundo, às vezes inóspito, às vezes já familiar, que é o mundo da aprendizagem virtual, nós temos ainda e continuamos a ter, é claro, a avaliação. A avaliação em PTE2 constitui-se
de 2 dissertações, cujas datas de entrega e as regras serão divulgadas no tempo certo. Então, 2 dissertações, cada uma delas valendo metade da nota. E vejam aí, de 5 a 6,9 é conceito C, o suficiente para aprovação. De 7 a 8,9 o conceito é B. De 9 para cima o conceito é A. Existe recuperação. Veja lá no plano de atividade, no plano de trabalho da disciplina, como será a recuperação. Aqui é preciso, é crucial dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, nada de exigência sobre-humana, nada de misterioso está na avaliação. A avaliação simplesmente afere 2 coisas. Primeiro, se você acompanhou as atividades e tem um mínimo domínio dos conteúdos. Segundo, se você tem razoável capacidade argumentativa. Não é preciso escrever muito, eu não avalio distância, eu não avalio quantidade. O que nós temos é que verificar, aferir capacidade argumentativa. Não é feito qualquer controle ideológico, você pode ter ideias, as ideias que quiser. O que nós desejamos, no entanto, é que você, essa é a segunda coisa muito importante, tenha gosto por PTE 2, tenha amor por política e teoria do Estado 2, seja capaz de se apaixonar pelas ideias que geram instituições, pelas ideias que são mais fortes do que os eventuais líderes, que você saiba se apaixonar e tenha capacidade argumentativa mínima. Não é preciso escrever muito. O difícil hoje em dia é escrever pouco e bem. Também somos obrigados a dizer que o semestre de Herê é sempre muito delicado. Mas se você tiver dúvidas, dificuldades, procure o professor, contate o professor. Eu, como aluno da Faculdade de Direito da URGS, eu entrei na Faculdade de Direito em 89, eu era muito tímido, tinha medo de perguntar, tinha receio de fazer uma pergunta estúpida, burra mesmo, e acabava calando, reprimindo inquietações e questões importantes. Não tenha esses receios. Pergunte, contate. A disciplina ainda conta também com um monitor. Nós vamos em seguida divulgar e-mail e o WhatsApp desse monitor, que ajuda nessa questão de dúvidas e de perguntas. A ideia aqui é que nós tenhamos paixão pelas ideias políticas e suas instituições. A ideia é que nós sejamos muito felizes nesse semestre e que possamos ter na nossa formação de bacharelandos em Direito conhecimentos sólidos, habilidades e competências capazes de melhorar a nossa vida e a vida do Estado brasileiro, a vida política do Estado brasileiro. Parece pretensioso dizer isso, mas é um começo. Amem PTE. Esses são os meus votos. Um grande abraço, um afetuoso abraço a todas e a todos. Rodrigo Valim de Oliveira.